Quando exploramos as crenças religiosas das antigas estrelas de Hollywood, encontramos principalmente judeus e cristãos. No entanto, alguns optaram por se distanciar completamente da religião. Alguns até falaram contra isso. Eles viam como uma armadilha e buscavam ativamente se libertar. Neste vídeo, vamos contar sobre 34 atores da era dourada de Hollywood que, se não eram completamente contra a religião, escolheram não segui-la de forma alguma. Fritz Lang. Fritz Lang foi um verdadeiro pioneiro no mundo do cinema. Nascido em 1890, ele se tornou famoso como cineasta, roteirista e até atuou em seus filmes. Ele fez filmes incríveis que mostravam ao público histórias incríveis e efeitos especiais que estavam muito à frente de seu tempo. Embora tenha nascido em uma família que seguia a religião, à medida que crescia, Fritz decidiu refletir por si mesmo sobre grandes questões como a vida e o mundo ao nosso redor. Ele mais tarde se tornou conhecido como ateu, o que significa que ele não acreditava em um Deus da maneira que muitas pessoas acreditam. Fritz acreditava que as pessoas deveriam usar suas próprias mentes e criatividade para entender a vida, em vez de apenas seguir antigos regras. Seus filmes, como o famoso Metrópolis, estão cheios de ideias empolgantes e invenções incríveis. Eles nos mostram que usar a imaginação e pensar de maneira diferente pode mudar a forma como vemos o mundo. Sir Noel Coward. Sir Noel Coward foi um brilhante ator, dramaturgo e compositor inglês nascido em 1899. Ele era famoso por suas palavras espirituosas, músicas inteligentes e as peças fantásticas que escreveu. Noel não era apenas muito talentoso, mas também tinha uma mente muito independente. Ele não acreditava em seguir as regras religiosas tradicionais. Em vez disso, ele confiava nas suas próprias ideias e espírito criativo. Conhecido por sua personalidade brilhante, ele frequentemente entretinha as pessoas tanto no palco quanto na música. Embora tenha crescido em uma época em que muitos seguiam práticas religiosas rígidas, Noel escolheu viver segundo seus próprios padrões. Ele acreditava que a arte e a música podiam expressar a beleza da vida, sem precisar estar atreladas a velhas crenças. Seu trabalho continua a fazer as pessoas rirem e pensarem, mostrando-nos que a criatividade e a coragem de questionar as normas podem levar a um grande sucesso. Charles Laughton. Charles Laughton, nascido em 1899, foi um ator nascido na Inglaterra que se tornou muito famoso na América. Conhecido por sua voz profunda e poderosa e por papéis impressionantes em filmes como O Corcunda de Notre Dame, Charles era um mestre em dar vida a personagens na tela. Embora tenha crescido em uma família religiosa, mais tarde na vida, ele começou a questionar as maneiras antigas de fazer as coisas. De fato, a autobiografia da sua esposa nos diz que ele tendia ao ateísmo, o que significa que ele não seguia crenças religiosas tradicionais. Charles acreditava em usar a razão e a inteligência para entender o mundo, em vez de apenas seguir regras impostas por outros. Sua forte personalidade e abordagem séria ao trabalho mostravam que ele estava sempre pensando em grandes ideias e em como as pessoas deveriam viver suas vidas. Luis Buñuel. Luis Buñuel foi um cineasta espanhol famoso nascido em 1900, conhecido por fazer filmes que eram ao mesmo tempo surpreendentes e instigantes. Ele não era apenas um diretor, mas também um ativista que usava seus filmes para desafiar as velhas maneiras de pensar. Luis adorava fazer filmes que faziam as pessoas questionarem o que acreditavam sobre a vida e a sociedade. Ele era bem conhecido por dizer: "Graças a Deus, sou ateu." Uma frase simples que mostra claramente sua opinião sobre religião. Luis acreditava que a arte e os filmes deveriam estar livres de regras religiosas estritas e que deveriam encorajar as pessoas a pensar e questionar. Seus filmes são cheios de ideias inteligentes e, às vezes, até de reviravoltas engraçadas que nos ajudam a ver o mundo de uma nova maneira. Marlene Dietrich. Dietrich sempre escolheu viver a vida à sua maneira. E isso significava não seguir regras religiosas rígidas. Embora muitas pessoas procurassem conforto na religião, ela preferia confiar em seus próprios pensamentos e sentimentos. Ela não gostava da maneira como algumas tradições religiosas limitavam a liberdade. Em vez disso, ela achava que a conexão real com outras pessoas e a expressão da criatividade eram muito mais importantes. Em seus filmes e no palco, seu estilo único e voz confiante mostravam que ela acreditava em viver honestamente e sem medo. Ela falava sobre a vida e a arte de um modo que fazia as pessoas pensarem sobre o que realmente importa, além de rituais e cerimônias. A abordagem de Dietrich era prática e moderna. Ela queria que a arte falasse diretamente ao coração e à mente, em vez de ser filtrada por tradições antigas. Suas escolhas e opiniões influenciaram muitos ao seu redor, tornando-a uma pioneira tanto no entretenimento quanto na expressão pessoal. Sua perspectiva sobre crenças e criatividade continua a informar discussões sobre como escolhemos entender nosso mundo atualmente.
Elsa L. Lanchester. Lanchester era conhecida por seus papéis memoráveis e sua postura clara sobre crenças. Ela escolheu ser ateia, declarando abertamente que não seguia práticas religiosas tradicionais. Essa escolha fazia parte de seu compromisso mais amplo de viver de forma autêntica e celebrar a liberdade individual. Em seus escritos pessoais, ela explicou que acreditava em pensar por si mesma, em vez de aceitar ideias apenas porque foram transmitidas através das gerações. Seu trabalho em filmes, especialmente seu famoso papel como a noiva de Frankenstein, refletia seu espírito independente. Ela não tinha medo de mostrar que sua energia criativa vinha de um lugar de verdade pessoal, em vez de seguir regras. A atitude direta de Lanchester e sua disposição para questionar tradições de longa data fizeram dela um modelo para muitos que se sentiam diferentes da multidão. Sua vida e obra continuam a fornecer evidências claras de como o pensamento independente pode impulsionar tanto a expressão artística quanto a liberdade pessoal em um mundo complexo. Richard Rodgers. Rodgers foi um compositor brilhante cuja música ajudou a moldar o teatro e o cinema modernos. Apesar de ter crescido numa época em que a religião organizada era muito comum, ele escolheu seguir um caminho que se concentrava na criatividade humana e na beleza da arte. Seu trabalho em musicais como A Noviça Rebelde e Oklahoma mostrou que a música poderia contar histórias poderosas sem precisar se basear em dogmas religiosos. Rodgers acreditava que a verdadeira expressão vem do coração e que a experiência pessoal era o melhor guia para criar arte. Ele costumava dizer que a arte e a vida deveriam estar entrelaçadas e que a criatividade era a chave para entender nosso mundo. Suas visões incentivaram outros a verem a música e o teatro como uma forma de explorar as grandes questões da vida de forma independente. Hoje, o legado de Richard Rodgers é celebrado não apenas por suas melodias inesquecíveis, mas também por sua abordagem reflexiva à arte, que continua a influenciar como as pessoas veem a relação entre criatividade e crença. Fife Robertson. Robertson trabalhou como jornalista de televisão escocês e tornou-se conhecido por sua voz clara e imponente, e por seu estilo direto de reportar. Nascido em 1902, ele não era do tipo que simplesmente aceitava as coisas como eram. Ele frequentemente questionava tradições, incluindo as da religião organizada. Robertson preferia olhar para os fatos e evidências em vez de seguir ideias transmitidas sem questionamento. Seu estilo de reportagem era direto, e ele valorizava o bom senso e a investigação honesta acima dos rituais e dogmas. Ao focar em questões práticas e confiar em informações claras, Robertson estabeleceu um padrão de pensamento crítico no jornalismo. Sua abordagem teve um impacto imensurável em como as notícias são entregues e compreendidas hoje. Yasujiro Ozu. Ozu foi um diretor e roteirista de cinema japonês nascido em 1903 que criou filmes que capturavam a vida cotidiana de maneira simples e honesta. Ele nunca enfatizou temas religiosos em seu trabalho, mas sim se concentrou nas experiências humanas e nas verdades silenciosas da vida diária. Os filmes de Ozu evitavam excessos dramáticos e, ao invés disso, destacavam a importância dos pequenos momentos e emoções genuínas. Suas técnicas de narrativa calmas e deliberadas romperam com as expressões grandiosas usuais da época. Este método ajudou muitos espectadores a ver o valor na vida comum, e hoje, seus filmes são estudados por sua abordagem realista da condição humana. John Huston. Huston, nascido em 1906, foi um conhecido diretor de cinema e ator americano que frequentemente falava abertamente sobre não seguir religiões organizadas. Ele abordava a criação de filmes com uma mentalidade prática, preferindo confiar na força e no raciocínio humano, em vez de na intervenção divina. Os filmes de Huston, como O Falcão Maltês e Uma Aventura na África, mostram personagens que resolvem problemas por meio de seus próprios esforços e raciocínio claro. Seu trabalho explorou consistentemente os desafios reais da vida, sem se apoiar em explicações religiosas. As técnicas que usou em sua narrativa ainda são ensinadas em escolas de cinema, como exemplos de narrativa pragmática e centrada no humano. Roberto Rossellini. Rossellini, um diretor e roteirista de cinema italiano nascido em 1906, mudou a forma como os filmes eram feitos ao focar em questões realistas e cotidianas, em vez de em histórias tradicionais e idealizadas. Ele optou por não seguir ideias religiosas convencionais, e seus filmes muitas vezes examinavam temas sociais e políticos com uma perspectiva lúcida. O trabalho de Rossellini abordou problemas reais e os apresentou de maneira direta, desafiando o público a ver o mundo como ele é. Sua abordagem única abriu novas discussões sobre o papel da arte na sociedade e influenciou futuras gerações de cineastas. Os métodos que ele pioneirou ainda são referenciados em estudos acadêmicos de cinema e história cultural.
Katharine Hepburn. Hepburn, nascida em 1907, foi uma icônica atriz americana conhecida por sua forte personalidade e clara expressão de pensamento independente. Ela abertamente se declarou ateia e acreditava que as pessoas deveriam confiar na bondade e em ações pessoais, ao invés de seguir estritos dogmas religiosos. Ao longo de sua carreira, Hepburn manteve uma reputação por desafiar normas sociais e fazer escolhas que refletiam seus valores pessoais. Suas opiniões eram diretas e baseadas em suas próprias experiências, o que a diferenciava em uma indústria que frequentemente seguia a tradição. As opiniões de Hepburn foram documentadas em entrevistas e biografias, oferecendo um exemplo claro de como a crença pessoal pode influenciar a expressão artística. Suas contribuições para o cinema e a cultura são frequentemente examinadas por estudiosos que analisam a evolução do pensamento moderno em Hollywood. Butterfly McQueen. Butterfly McQueen foi uma talentosa atriz americana nascida em 1911, mais conhecida por seu papel memorável em filmes clássicos. Além de suas performances vibrantes na tela, McQueen também era conhecida por suas crenças pessoais. Ela escolheu seguir uma visão ateísta, o que significa que ela não acreditava em seguir ideias religiosas tradicionais. McQueen confiava no bom senso e valorizava a importância de pensar por si própria. Essa mentalidade independente se refletia em sua vida cotidiana, onde ela preferia confiar em seu próprio julgamento em vez de aceitar ideias sem questionar. Mesmo durante uma época em que muitas pessoas buscavam respostas na religião, Butterfly McQueen acreditava que usar lógica e evidências era a melhor maneira de compreender o mundo. Ela sentia que todos deveriam ter a liberdade de tomar suas próprias decisões sobre fé e vida. A abordagem clara e direta de McQueen em relação às suas crenças ajudou-a a se destacar em uma indústria que frequentemente esperava conformidade. Sua vida e escolhas continuam a fornecer insights valiosos sobre a importância da convicção pessoal e do pensamento independente na formação do próprio destino. Michelangelo Antonioni. Michelangelo Antonioni foi um influente diretor de cinema, roteirista e editor italiano nascido em 1912. Ele é mais conhecido por seu estilo modernista que se concentrava nas complexidades da vida moderna e nas lutas silenciosas das pessoas comuns. Antonioni fez filmes que frequentemente usavam planos longos e ritmo lento para capturar os sentimentos internos de seus personagens. Embora ele viesse de uma cultura com tradições religiosas profundamente enraizadas, seus filmes raramente focavam em ideias espirituais tradicionais. Em vez disso, ele escolheu explorar temas como o isolamento, a busca por significado e o conflito entre a sociedade moderna e a identidade pessoal. Seu estilo único mudou a forma como cineastas contavam histórias, influenciando gerações de diretores ao redor do mundo. O trabalho de Antonioni é estudado por estudantes de cinema por sua poesia visual e abordagem reflexiva aos desafios da vida. Seus filmes oferecem uma janela para a experiência humana moderna e continuam a ser uma parte importante da história do cinema, tornando-o uma figura-chave para entender como o cinema pode refletir a vida real. Don Siegel. Don Siegel foi um diretor e produtor de cinema americano nascido em 1912, que se tornou famoso por seu estilo claro, enérgico e filmes repletos de ação. Seus filmes frequentemente apresentavam perseguições emocionantes, edição precisa e personagens fortes e independentes. Siegel era conhecido por sua abordagem prática à realização de filmes, focando em histórias que pareciam reais e relacionáveis. Embora ele não enfatizasse temas religiosos em seu trabalho, acreditava em usar narrativa sólida e apresentação direta para se conectar com o público. Seus filmes, como aqueles nos gêneros de ação e suspense, mostravam sua habilidade de criar suspense e conduzir a história com planejamento cuidadoso e direção inteligente. O trabalho de Siegel deixou uma marca duradoura em Hollywood, mostrando que grandes filmes nem sempre precisam de efeitos extravagantes ou mensagens complexas. Às vezes, uma narrativa clara e envolvente é suficiente. Sua carreira é frequentemente estudada por cineastas aspirantes como um exemplo de como uma visão forte e praticidade podem criar filmes que resistem ao teste do tempo. Burt Lancaster. Burt Lancaster, nascido em 1913, foi um ator de cinema americano célebre por suas atuações poderosas e forte presença em cena. Conhecido por seu porte atlético e voz imponente, Lancaster estrelou em muitos filmes memoráveis que combinaram ação com narrativa emocional profunda. Ao longo de sua carreira, ele frequentemente escolhia papéis que desafiavam ideias tradicionais e ofereciam uma visão fresca e realista da vida. Criado em uma época em que muitos acreditavam em seguir regras rígidas, Lancaster confiava em seu próprio julgamento e espírito criativo para guiar suas escolhas tanto dentro
quanto fora das telas. Seus filmes variavam de dramas empolgantes a contos provocativos que questionavam as normas da sociedade. O trabalho de Lancaster mostrava que é possível ser ousado e independente enquanto se inseria entreter milhões de pessoas. Seus filmes continuam a ser apreciados por públicos e estudados por historiadores de cinema, por seu estilo inovador e atuações fortes. Sua abordagem à atuação e à vida continua a ser uma parte importante da história de Hollywood, destacando uma mudança em direção a uma narrativa mais individual e realista. Frances Farmer. Frances Farmer foi uma atriz americana de cinema, televisão e teatro nascida em 1913. Conhecida por seu espírito apaixonado e personalidade ousada. Ela trabalhou durante uma época em que muitos na indústria do cinema eram esperados a seguir regras rígidas. Mas Farmer sempre desafiou o status quo com seu modo de pensar independente. No palco e na tela, ela interpretou personagens que eram fortes e não tinham medo de expressar suas opiniões. Embora a vida de Farmer tenha tido muitos altos e baixos, incluindo lutas com as pressões da fama e conflitos pessoais, ela permaneceu um símbolo de coragem e criatividade. Suas escolhas de papéis frequentemente refletiam seu desejo de se afastar do comum e abraçar novas ideias sobre a vida e a arte. Apesar dos desafios que enfrentou, o trabalho de Frances Farmer é lembrado por sua intensidade e profundidade emocional. Hoje, sua vida é estudada como um exemplo das dificuldades da fama e a importância de defender suas próprias crenças, tornando-a uma figura fascinante na história do entretenimento norte-americano. Ted Willis. Ted Willis, nascido em 1914, foi um dramaturgo britânico de televisão conhecido por seu trabalho na criação de histórias envolventes e instigantes para a TV. Ele não era apenas um escritor criativo, mas também ativo em causas políticas, muitas vezes apoiando ideias que incentivavam a liberdade de pensamento e a justiça. A escrita de Willis trouxe personagens complexos e situações realistas à vida, permitindo que o público visse diferentes lados da sociedade através de dramas bem elaborados. Embora tenha crescido durante uma época em que muitos seguiam tradições religiosas rigorosas, o trabalho de Willis focava mais em valores humanos e questões sociais do que em doutrinas religiosas. Seus roteiros frequentemente exploravam temas como justiça, comunidade e responsabilidade pessoal, convidando os espectadores a refletirem sobre como a sociedade funciona e o que pode ser melhorado. A carreira de Ted Willis deixou uma marca significativa na televisão britânica, e seu trabalho continua a ser celebrado por sua clareza e perspicácia na vida cotidiana. Suas contribuições para o drama e o comentário social permanecem como uma parte importante da história da narrativa televisiva. Orson Welles. Orson Welles foi um cineasta, ator, escritor e produtor americano que fez grandes mudanças no mundo do cinema. Nascido em 1915, ele se tornou famoso por dirigir filmes clássicos como Cidadão Kane, que mudaram a forma como as histórias eram contadas na tela. Welles era conhecido por suas ideias criativas e estilo ousado. Ele frequentemente questionava muitas crenças tradicionais, incluindo aquelas sobre religião. Welles não sentia a necessidade de seguir as antigas regras religiosas e, em vez disso, confiava na arte, na ciência e no poder da imaginação humana. Seu trabalho mostrou que grandes ideias vêm de pensar por si mesmo e não apenas aceitar o que os outros dizem. Ele gostava de explorar perguntas profundas sobre a vida e o mundo através de seus filmes, que eram cheios de mistério e inovação. As ideias de Orson Welles sobre arte e vida influenciaram muitos futuros diretores e escritores, tornando-o uma das figuras mais importantes do cinema moderno. Sua perspectiva única sobre a vida e crença em questionar tradições continuam a ser estudadas em escolas de cinema e apreciadas por fãs em todo o mundo. Sir Dennis Foreman. Sir Dennis Foreman foi um notável diretor e executivo de televisão britânico nascido em 1917. Ele desempenhou um papel importante na indústria britânica de cinema e televisão durante sua carreira. Foreman trabalhou como diretor nos primeiros anos e mais tarde tornou-se presidente do Instituto Britânico de Cinema e diretor executivo da Granada Television. Ele também atuou como diretor da Royal Opera House em Londres. Conhecido por suas fortes opiniões, Foreman não se sentia obrigado por crenças religiosas tradicionais. Ele acreditava no valor do pensamento crítico e da ação prática, em vez de seguir regras antigas e imutáveis. Suas decisões nas artes foram guiadas por um foco na criatividade e engenhosidade humana. A liderança de Foreman ajudou a moldar a televisão e o cinema modernos na Grã-Bretanha, tornando o entretenimento mais acessível e significativo. Seu pensamento claro e independente incentivou outros na indústria a ver a arte e a cultura de novas perspectivas. As contribuições de Sir Dennis Foreman ainda são reconhecidas hoje, fazendo dele uma figura importante na história cultural britânica. Phyllis Diller. Phyllis Diller foi uma atriz e comediante americana nascida em 1917
que se tornou famosa por seus trajes extravagantes e humor afiado. Ela sempre expressou suas opiniões e nunca teve medo de desafiar ideias antigas, incluindo as sobre religião. Diller foi criada com certas tradições, mas, à medida que envelhecia, ela escolheu seguir seu próprio caminho. Ela acreditava que a vida deveria ser cheia de risos e diversão, e usava sua comédia para questionar regras rígidas e mostrar que era válido pensar de forma diferente. Suas piadas muitas vezes faziam as pessoas rir, ao mesmo tempo que as faziam pensar sobre por que seguimos certos costumes sem questioná-los. O humor de Diller e suas opiniões francas sobre não seguir a religião organizada fizeram dela uma figura única e influente no entretenimento. Ela provou que é possível ser engraçada, inteligente e independente ao mesmo tempo. Sua abordagem criativa à vida e à comédia continua sendo lembrada pelos fãs e inspira muitos que valorizam a individualidade e o pensamento livre. Andy Rooney. Andy Rooney foi um humorista e escritor americano para rádio e televisão, nascido em 1918. Tornou-se conhecido por seu estilo espirituoso e direto, especialmente quando falava sobre temas do cotidiano de uma forma que fazia as pessoas sorrirem e pensarem. Rooney tinha uma visão clara sobre muitos assuntos, incluindo religião. Ele não seguia crenças religiosas tradicionais e frequentemente expressava suas ideias usando uma linguagem simples que todos podiam entender. Rooney preferia depender do senso comum e de ideias práticas em vez de rituais antigos ou dogmas. Seu trabalho na televisão, onde compartilhava suas opiniões, era tanto divertido quanto instigante. Através de seu comentário simples e honesto, Andy Rooney ajudou seu público a ver que era normal questionar as coisas e pensar por si mesmos. Sua abordagem clara e lógica da vida encorajou as pessoas a explorarem suas próprias ideias sobre fé e o mundo. Seu estilo de falar e escrever deixou um impacto duradouro na maneira como discutimos questões cotidianas na mídia. Rodney Dangerfield. Rodney Dangerfield foi um comediante e ator americano, nascido em 1921, que se tornou famoso por seu humor autodepreciativo e sua frase de marca registrada, I get no respect. Conhecido por sua sagacidade rápida e estilo energético, Dangerfield frequentemente fazia piadas sobre a vida, incluindo tópicos como religião. Ele era aberto sobre não seguir nenhuma crença religiosa organizada, preferindo focar no lado engraçado e imprevisível da vida. A comédia de Dangerfield foi construída na ideia de que as pessoas comuns podem encontrar humor mesmo nas situações mais desafiadoras. Ele usava suas observações perspicazes para apontar que a vida nem sempre segue as regras antigas, e que questionar tradições às vezes pode ser hilário. Seu estilo pé no chão e humor honesto conectaram-se com públicos que apreciavam sua visão realista da vida. O trabalho de Rodney Dangerfield na comédia mostrou que, às vezes, a melhor maneira de lidar com as dificuldades da vida é rir delas. Suas contribuições para o mundo do humor continuam a influenciar comediantes e a entreter as pessoas hoje. Gene Roddenberry. Gene Roddenberry criou Star Trek e acreditava que as pessoas poderiam resolver problemas com ciência, lógica e criatividade, ao invés de ideias religiosas antigas. Nascido em 1921 e falecido em 1991, ele optou por não seguir a religião tradicional, confiando em vez disso na curiosidade e razão humanas. Seu trabalho em Star Trek trouxe aventuras emocionantes enquanto explorava grandes ideias sobre justiça, paz e o futuro da humanidade. Gene usou sua imaginação para mostrar um mundo onde pessoas de diferentes culturas trabalham juntas e desafiam antigas formas de pensar. Sua visão incentivava os espectadores a fazer perguntas sobre a vida e aprender uns com os outros. As ideias de Gene continuam a influenciar a ficção científica e inspirar discussões sobre como podemos usar nossas mentes para construir um futuro melhor. Carl Reiner. Carl Reiner, que nasceu em 1922 e faleceu em 2020, era um ator, diretor, escritor e comediante multifacetado. Ele era conhecido por suas ideias claras sobre a vida e não seguia crenças religiosas tradicionais. Usando humor e escrita inteligente, Carl mostrou que se pode viver uma vida sensata e gentil sem seguir as antigas regras religiosas. Seu trabalho na televisão e no cinema trouxe risadas e também incentivou as pessoas a pensar criticamente sobre o mundo. A abordagem de Carl à vida enfatizava a criatividade humana e a importância de questionar o que nos é dito. Seu legado vive através das muitas séries e filmes que continuam a entreter e despertar a curiosidade do público, destacando um caminho criativo que valoriza o pensamento independente. Alain Resnais. Alain Resnais, nascido em 1922 e que faleceu em 2014, foi um diretor e roteirista de cinema francês que se concentrou em explorar ideias sobre tempo, memória e vida através de seus filmes. Ele não seguiu caminhos religiosos tradicionais,
E em vez disso, usou seus filmes para mostrar que a arte e a narrativa reflexiva podem responder a muitas perguntas da vida. O estilo único de Alan misturava a realidade com visuais imaginativos, incentivando os espectadores a ver momentos do cotidiano sob uma nova perspectiva. Seus filmes convidavam as pessoas a refletirem profundamente sobre como elas se lembram e entendem o mundo ao seu redor. Com clareza e reflexão, narrativa reflexiva, Alain Resnais deixou uma marca duradoura no cinema ao mostrar que a exploração lógica e a expressão criativa podem mudar a maneira como vemos a vida. Jerzy Kavalerovich. Jerzy Kavalerovich, um diretor de cinema polonês nascido em 1922 que faleceu em 2007, usou sua câmera para capturar as lutas e sonhos das pessoas de maneira realista e artística. Ele optou por não seguir crenças religiosas tradicionais, preferindo usar a razão e a arte para explorar as muitas questões da vida. Seus filmes eram conhecidos pelo cuidado nos detalhes e profundidade emocional, fazendo o público pensar em novas maneiras de ver o mundo. O trabalho de Jerzy frequentemente desafiava ideias antigas e incentivava os espectadores a formarem suas próprias opiniões sobre a sociedade e a cultura. Sua narrativa inovadora e abordagem clara de temas complexos influenciaram muitos cineastas, proporcionando valiosas percepções sobre como a arte e a experiência humana podem moldar nossa compreensão da vida. Akinene Nageswara Rao. Akinene Nageswara Rao, nascido em 1924 e ativo até 2014, foi um gigante do cinema indiano tanto como ator quanto produtor. Ele recebeu a prestigiada condecoração Padma Vibhushan por suas muitas contribuições à indústria cinematográfica. Ele era conhecido por escolher papéis que mostram emoções profundas e histórias complexas, e trabalhou arduamente para dar vida a filmes de qualidade. Enquanto muitas pessoas de sua época seguiam práticas religiosas tradicionais, Rao focou em usar sua arte para refletir valores humanos e verdades cotidianas. Seus filmes conectaram-se com o público por meio de retratos realistas da vida, e sua dedicação ajudou a moldar o cinema indiano moderno. Sua carreira foi marcada por um compromisso com a excelência em narrativa e produção, que influenciou gerações de cineastas. Stanley Donen. Stanley Donen, nascido em 1924 e falecido em 2019, foi um importante diretor de cinema americano conhecido por seu trabalho em musicais clássicos como Cantando na Chuva. Ele usou sua visão criativa para mesclar música, dança e narrativa de maneiras que tornaram os filmes divertidos e inovadores. Donen era admirado por sua habilidade em quebrar as regras da cinematografia tradicional e apresentar ideias em formatos novos e empolgantes. Mesmo quando muitos esperavam que artistas seguissem convenções antigas, ele optou por experimentar e explorar novas formas de entreter o público. Seus filmes frequentemente apresentavam performances animadas e trabalho de câmera inteligente, o que ajudou a mudar a forma como os musicais eram feitos. Tony Hancock. Tony Hancock, um ator e comediante britânico nascido em 1924 e que faleceu em 1968, era conhecido por seu estilo único de humor que fazia as pessoas rirem com piadas simples e honestas. Sua comédia era direta e às vezes levemente crítica sobre o funcionamento da sociedade, e ele nunca teve medo de usar o humor para iluminar a vida cotidiana. Hancock tinha talento para expressar sentimentos profundos com um toque de humor, tornando seu trabalho ao mesmo tempo divertido e instigante. Embora tenha crescido em uma época em que muitos seguiam caminhos tradicionais, ele escolheu se expressar de uma forma surpreendentemente não convencional. Suas atuações no rádio e na televisão capturavam as pequenas absurdidades da vida e traziam sorrisos aos espectadores em todos os lugares. Richard Burton. Richard Burton, nascido em 1925 e ativo até seu falecimento em 1984, foi um célebre ator galês, reconhecido por sua voz poderosa e presença intensa na tela. Com papéis em grandes filmes e no teatro, as atuações de Burton eram marcadas por profunda emoção e uma busca incessante pela verdade. Embora ele tenha sido criado com valores tradicionais, Burton eventualmente questionou velhas crenças religiosas e escolheu seguir suas próprias ideias sobre a vida. Sua abordagem para atuar era reflexiva e apaixonada, combinando investigação intelectual com emoção humana bruta. O trabalho de Burton em filmes como Quem Tem Medo de Virginia Woolf deixou um impacto duradouro tanto no público quanto na crítica. Sua carreira é um estudo significativo de como crenças pessoais e o compromisso com a arte podem redefinir a atuação no cinema moderno. Robert Altman. Robert Altman, um influente diretor de cinema americano nascido em 1925 que faleceu em 2006, era conhecido por seu estilo único de contar histórias em filmes. Ele desafiou o estilo tradicional de Hollywood usando múltiplas vozes e diálogos sobrepostos para retratar as complexidades da vida real.
Os filmes de Altman, muitas vezes ambientados no mundo cotidiano, romperam com as estruturas narrativas convencionais e incentivaram os espectadores a ver múltiplos lados de uma história. Ele acreditava em explorar as várias perspectivas dos personagens e utilizava técnicas criativas para isso, tornando seus filmes envolventes e provocativos. Sua abordagem ajudou a abrir caminho para um estilo mais natural e realista no cinema, onde o foco estava em capturar a vida como ela realmente é.